Oi, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Saindo da Matrix. E hoje a gente está aqui com uma convidada mais que especial e inclusive acabei de descobrir que ela faz aniversário no mesmo dia do que eu. Muito bom. Então, obrigada, Liane, a gente já apresenta aqui ela. Antes da gente começar, vamos falar aqui que esse podcast ele foi criado para você que ainda está vivendo no automático e não sabe o que fazer. Então, vamos começar aí a despertar. E hoje a Liane vai falar sobre um tema importantíssimo que encaixa muito com o nosso propósito e com o que a gente quer falar e levar e ecoar toda essa voz aí para o mundo. A nossa convidada de hoje ela é uma mulher que literalmente saiu da Matrix. Liane Hardet. É pedagoga, assim que fala? Isso. É pedagoga, pós-graduada em ensino religioso, psicopedagogia, coaching e meditação, mediação de conflitos, atua como psicoterapeuta comportamental e cognitiva. Como é que é? Cognitiva. Olha a dificuldade de falar as palavras. Treinadora comportamental e corporal, mentora e palestrante. Faltou papel aqui para colocar tanto currículo. Né? Mãe, esposa. Mas a história dela vai muito além do currículo. Também é mãe, avó, esposa, filha. E hoje a gente vai conhecer aqui os bastidores dessa transformação e principalmente da transformação que tu faz com as pessoas. E eu quero escutar muito a tua história. E eu acho que vocês também aí vão querer muito escutar a história da Liane hoje. Além de canceriana, né, gente? Estão juntas. Vai falar o quê nessas horas, né? Quero te agradecer, né? Você sabe a importância. Eu tenho uma frase que está ecoando dentro de mim desde o momento que você oficializou esse podcast, né? A gente já tinha namorado, né? Mas aí oficializou ali o relacionamento. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Nossa, fiquei arrepiada. E assim, foi uma frase que enquanto eu me arrumava para vir para cá hoje, eu ouvi o tempo inteiro e agora eu entendo mais ainda. O propósito eu não sei qual é, porque a palavra de Deus, ela diz que ele tem planos maiores e melhores que os nossos e eu me apego a isso, né? Que a gente planeja, organiza, mas que o dele sempre vai ser maior. Então, se ele não une pessoas, ele une propósito, tem algo dele e tá tudo bem que ele vai mostrar na hora certa, no momento certo, né? Eu acredito nisso. Eu também, de verdade. E agora, tô um pouco chocada ainda. Porque, que nem eu te falei ali, eu sou bem apegada à data do meu aniversário. Inclusive, é meu número da sorte. E aí vem você com toda essa história. A gente se conheceu lá muito rápido. Pra contar, gente, a gente participou de um evento no sábado desses pra trás. Faz uns 20 dias. Uns 20 dias. Não tem nenhum mês. E aí eu palestrei lá. E aí a Liane chegou pra mim e me deu um abraço, me agradeceu. Só que antes disso ela se apresentou e ela é gigante. Então, na hora que ela veio me dar um abraço, eu fiquei assim, meu Deus, né? Somos gigantes, né? A nossa essência é gigante. Boa, adorei. Mas antes da gente começar aqui com as perguntas, então, para você que não sabe como entrar no mundo digital, você está perdendo aí uma nova era. Então, se profissionalize já. Se você não sabe como começar, contrate, converse aqui com a gente na Seja Mais Digital. A gente te ajuda nesse processo, tá? Nosso patrocinador oficial. Liane, conte-me. E aqui, me conta quem que era a Liane lá antes de palestrante e coaching e mentora, tudo isso. Quem que foi você lá atrás? Olha, eu acho que a palavra que define o meu passado era... Eu ouvi por muito tempo que eu era uma menina falante, né? Mas eu acho que eu era uma menina perdida. Eu acho, não, tenho certeza. Uma menina e uma mulher perdida, né? Porque a menina que existia em mim, ela ainda existe. Mas ela existe hoje mais determinada, mais humanizada, mais sábia, né? Hoje eu sou uma mulher sábia. E a menina sonhadora ainda está aqui, realizando seus sonhos, seus objetivos. Mas a Liane do passado, ela era totalmente perdida. Acreditava em tudo que era falado sobre ela, né? Vivia sobre os pensamentos de derrota, sobre palavras que eu não iria ser ninguém nessa face dessa terra, né? Então, a Liane do passado, ela não tinha conhecimento do potencial e
das habilidades e competências que Deus já tinha depositado sobre ela, né? Então, eu costumo dizer, e agora eu vou usar uma frase que é sua de impacto, né? Que eu era o carvão. Literalmente o carvão. E carvão é carvão, gente. É só um carvãozinho, né? Então, eu era isso, era a perdida, né? Hoje não mais, não mesmo. Que legal. E assim, conta um pouquinho ali da sua história mesmo. Como que foi o momento que você decidiu que queria alguma coisa diferente? Então, tu vem também do interior e quando foi assim que você falou, cara, eu não quero isso aqui pra minha vida e eu vou encontrar um rumo diferente? Eu sempre fui muito sonhadora. E eu sempre acreditei, assim, sempre tive uma forma de ver Deus diferente, né? Eu sempre fui questionadora também. Então, eu acredito... E o questionamento não era só sobre o que era falado, mas sobre aquilo que eu... Eu não sei se as pessoas vão conseguir entender, mas é dentro de mim, dentro da minha mente, sabe? É como se eu tivesse alguém me direcionando dentro de mim. Então, eu comecei a entender que eu poderia viver algo maior e melhor e poderia ser quando eu realmente tive uma intimidade com Deus, entendendo os meus valores, entendendo os princípios. E quando isso aconteceu, eu já tinha o Rian e o Lohan, que são meus filhos, já grande. Não foi menininha, não foi na adolescência, eu já tinha 30 e lá vai pedrinha. Já era, né, uma jovem mulher, né, vamos dizer assim. E como que foi? Os meus sonhos. Os meus sonhos me fizeram ter esse entendimento de que eu não nasci para ser somente um carvão. Então, vamos voltar para a pedagogia. Eu queria ser pedagoga. Aquele sonho não tinha morrido dentro de mim. Eu queria... na época era magistério e se tornou a pedagogia. Então, já não era mais magistério, mas ele seguia na mesma linha. Então, foi quando eu voltei a estudar. Quando eu voltei a começar a ler, a ter o entendimento. E aí, os ambientes vão te levando para você se tornar... Consciência ainda não tinha. Mas eu sabia que eu queria ser alguém. Eu sabia que os estudos e aquele formato em que eu estava vivendo ia me levar para um lugar diferente. Então, foi no momento em que eu decidi voltar a estudar, porque eu não aceitava ser só mais uma no mundo, né? Porque na época era diarista, não tenho nada contra, muito pelo contrário. Pagou minha faculdade e tudo mais, mas eu sabia que eu podia ser mais. Eu sabia que dentro de mim eu poderia usar de todas as dores que eu vivi, de tudo aquilo que estava passando, para me ajudar a fortalecer. Então, assim, eu costumo dizer que em todos os momentos de tristeza eu uso até isso como combustível para crescimento. E é a automotivação dentro de mim. Eu me automotivo, eu busco isso. Aí você pergunta, Aliane, mas isso é natural? Todos os dias você não fica triste? Não, eu fico, mas eu identifico como fazer para mudar isso. Então, dentro dessa pergunta que você me faz, eu posso te responder que foi a jornada e a caminhada que me fizeram me levar à consciência de que eu não precisava ser só mais uma, sabe? Uhum. E aí, você casou muito nova, né? Quantos anos? Conta aqui. 15. Meu esposo tinha 14. Nossa, seu esposo ainda era mais novo. Jesus amado. 6 meses de diferença. A gente casou muito rápido, a gente teve um namoro assim muito rápido. Ele diz, né? Ele brinca que ele já gostava de mim, que ele já me namorava. E foi no ano 2000, né? Hoje ele tem uma piadinha que, como ele achou que o mundo ia acabar no 2000, ele resolveu me pedir em casamento, porque daí ele ia acabar o mundo casado. Então ele brinca muito com isso, eu dou risada, que eu falo, errou no pulo, o mundo não acabou, a gente tá 25 anos junto. Mas foi muito rápido. Em agosto a gente começou a namorar de 1999 e casamos oficialmente não, mas fomos morar junto no dia 31 de dezembro daquele mesmo ano. À meia-noite ele me pediu em casamento bonitinho, como, né? E aí a gente foi morar junto. Eu sempre quis, sempre sonhei, volto a falar, sonhadora, né? Sempre quis ter uma família. Então eu venho de uma família disfuncional. Venho de uma família onde o pai era alcoólatra. Né? Era bem falado. E eu nunca tive isso, então eu queria ter. Eu queria saborear o prazer de ter uma família e eu quis construir a minha. E o meu esposo vem no mesmo formato. Então a gente se atrai, né? A gente atrai.
E a gente, com muita luta, hoje a gente pode dizer que ele mesmo chora. Quando o Ravi nasceu, que é nosso neto, ele chorou, ele disse assim, eu já posso morrer porque eu construí realmente um legado, né? E nós construímos a nossa família. Mas foi muito rápido, muito rápido. A gente cresceu junto, a gente passou por todos os desafios de casais, a gente brigou muito, se desentendeu muito, até que eu me desenvolvesse, tivesse o autoconhecimento para mudar a minha forma de pensar e, através do meu pensamento, do meu comportamento, mudou ele também. Então... Sabe uma coisa legal que eu tava pensando outro dia? Eu tenho uma filha adolescente, né? Tá com 15 anos, faz 16 agora em novembro. E eu casei também aos 17. Só que eu comecei a namorar aos 17, casei já tinha 18. E eu tive ela aos 19. Muito parecida ali com a data que você teve também, teu primeiro filho. E aí eu tava pensando que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu acho que mesmo novinhas, eu acho que a gente tem que ter hoje um mínimo de senso do que é caráter pra gente entender isso na pessoa. Por que eu falo isso? Porque assim, se a gente não entende isso, a gente acaba saindo da casa dos pais, ali da infância, e aí você não terminou a tua formação. Então você vai terminar a tua formação com aquela pessoa que você casou. Só que se você pega uma pessoa que é ruim e que tem um caráter duvidoso, e aí isso dá pra perceber em ações, né, Liane? Porque eu vejo assim, você começa a namorar um cara e o cara fica estressado e briga com todo mundo na rua, ou você sai e já começa naquela ciumeira maluca, que, sabe, já é um indício que tá errado. Comportamento. E aí, assim, o que as mulheres e as meninas, principalmente, têm que ter em mente é que toda a construção da vida delas vai depender daquele ambiente, que é o que nós estamos falando. E a gente sai de uma gaiola para entrar na outra gaiola. E não dá para fugir. Não dá. Não tem como. Só que a gente dá para escolher bem, né? Uhum. Eu também sou casada, a gente tem 18 anos juntos. E assim como eu despertei, agora eu vejo que meu propósito, ele tá em mim, mas porque ele me deu uma base gigantesca. E a mesma coisa eu acredito que funcionou com você. Então, assim, hoje a gente vê um monte de mulher num relacionamento ruim ou sofrendo. E dá pra mudar? Lógico que dá, sempre dá. Mas fica aqui um conselho, uma dica pra quem vai entrar num relacionamento. Tipo assim, analise verdadeiramente os comportamentos que... Do outro e o seu. Exato. Dos dois lados. Exatamente. Que eu sempre falo assim, ó, o Denilson, né, que é meu esposo, o perfil dele é diferente do meu. Uhum. Tá? Ele é bem pé no chão, ele é bem planejador, ele é bem analista, mas ele tem um perfil de executor alto. E eu também. E só quando a gente não tinha o entendimento do comportamental, a gente se pegava, dois adolescentes juntos, é o que você falou, a construção, ela aconteceu na nossa caminhada. Sim. E por muito tempo, por muitos períodos, a gente vivenciou coisas que não fazem parte de uma família. E uma coisa bem interessante de trazer é observe os seus padrões, porque você repete. E às vezes você está repetindo a mesma coisa dos seus pais. E por isso que eu falo os dois lados, é interessante olhar. O que muda? Tem uma frase que eu gosto muito de usar em todas as minhas mentorias e dentro do meu livro eu falo sobre isso. Ah, você tem um livro? Qual que é? Qual que é? Então, eu sou coautora de 2 livros. Né? Mulher Palestrante, né? Onde eu falo que decisões transformam o seu futuro. Essa é a parte do meu capítulo no livro. E o outro são Mulheres Únicas, onde eu falo para empreendedoras. Né, onde também eu tenho um tema onde eu falo sobre a leoa que desperta através do empreendedorismo. Então, ali que tá o nosso propósito. Tá? E ali dentro do livro eu falo, nada muda se nada muda. Porque às vezes eu quero no meu relacionamento, e isso aconteceu comigo, eu tô falando de Liane ainda, eu queria que o Denilson mudasse, mas eu não mudava. Então, como que eu quero que o outro mude se eu não mudo os meus comportamentos? Claro. Então, quando eu mudo os meus comportamentos, eu mudo a minha realidade, a realidade toda a minha volta começa a mudar. Porque eu não mais grito, aí eu consigo me comunicar, eu não mais emburro que nem criança, eu começo a ter posição de esposa madura, com sabedoria. E aí, se a gente for falar em questão aí de mãe, que foi um quesito que você trouxe com relação à idade que nós tivemos os nossos filhos, mãe não vem pronta.
Não, ixi. Nasce um filho, nasce uma mãe. E eu falo assim, coitado do Rian, porque tudo que eu errei com ele. Né? E aí as pessoas falam, mas a gente cria filho igual. A gente cria filho igual, mas a gente, com o segundo, a gente acerta que a gente não sabia no primeiro. Condições financeiras. Totalmente diferente, não tem comparação, sim. não tem. Então, é bem importante falar, e eu falo sempre, eu te amo com a boca, todo mundo fala, mas o comportamento, né, ele entrega, ele traz ali uma realidade diferente, porque você entende que é a máscara que você falou, ninguém consegue manter uma máscara por uma vida toda. Não tem como, nem no relacionamento. Você não casa com uma pessoa perfeita que abre a porta todo dia pra você, que te traz flores. E isso é só na Disney. Não é? Essa questão da máscara, a gente tava falando nos bastidores, que é porque às vezes as pessoas, elas sustentam e querem ser uma figura pra agradar todo mundo. Porque normalmente todos os relacionamentos, as máscaras vêm por conta disso, né? E a dificuldade, às vezes, de dizer não. Aí você vai criando inúmeros personagens dentro de si. E aí entra o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, você não usa máscara. Exatamente. Só que, assim, é uma decisão, né? Total. Eu vejo que tudo começa com uma decisão. Se você não decidir e aí, logo em seguida, montar uma ação, um plano de ação, não vai acontecer. Mas antes tem a decisão. É você entender que tem alguma coisa de errado, ou tipo, que poderia mudar, ou poderia melhorar, e aí você começa a refletir sobre aquilo e buscar conhecimento. A gente, que você acabou de falar, né? A gente também, isso aqui eu vejo, e aí agora nessa questão de transição de carreira, muito, a gente quer ter o sucesso aqui tão rápido, e aí a gente não dá tempo ao tempo das coisas acontecerem. Sendo que você passa, às vezes, 20 anos fazendo o que você estava fazendo antes para você chegar no topo, obviamente. Quando você toma uma decisão, é porque alguma questão de sucesso você já teve naquela área. E aí, quando a gente troca de área ou troca de alguma coisa que a gente está fazendo, a gente quer que as coisas aconteçam assim, né? Tipo, com piscar de olhos. Harry Potter, ou né? sem conhecimento. Tipo, Uma varinha eu mágica. peguei todas as habilidades e técnicas ali, eu vou colocar aqui agora nesse cesto e eu quero que esse cesto, ele encha de ovos. Até pra botar a galinha tem um período. Não vai encher de uma hora pra outra. E aí Não tem mesmo. que ter um pouco de calma, né, Liane? Por isso que é processo. Demanda tempo e energia. Processo. Tudo é processo na nossa vida. Vamos olhar. Se a gente for olhar, olha assim, ó. Nascer. 9 meses gestando. Sim. Nascimento. Aí tem o período da amamentação, o período do engatinhar, o período de começar a andar para depois correr. E aí são fases. Fases que a gente passa até a gente se tornar um adulto autorresponsável pela nossa vida. Nem Deus a gente pode culpar pelas coisas que a gente decide, porque Ele já te deu o livre-arbítrio. E aí eu falo, tem uma aula que eu tive de neurociência há menos de um mês atrás, e eu descobri que a gente toma 35 mil decisões por dia. Sim. Sim? 35 mil decisões por dia. Sim. Tem um curso chama Inteligência Decisória, que é do Adriano Peregrinera, foi um diretor meu. Ele aí hoje é um diretor da empresa que eu trabalhava e hoje ele montou um curso, chama Inteligência Decisória. Cara, quando eu sento pra conversar com ele, Liane, eu amo. Porque assim, ó, eu fico assim. E às vezes, ele é meu cliente. Então, às vezes a gente senta, cara, eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho 1 hora. Só que daí eu fico comigo mesmo assim, ó, não vou perguntar. Porque eu não tenho tempo, entendeu? Só que daí ele começa a falar um negócio, eu falei, putz, cara, eu preciso saber disso. E aí eu tô aqui, ele tá aqui, como é que eu não vou perguntar? Sim. Aí quando eu vejo a reunião, já foi 1h30. Então já aproveita agora, já começa a colocar 2 horas pra você ter tempo. Porque eu falei, e eu sempre falo, antes de ter esse conhecimento, eu falo, decisões transformam o futuro e muda história. Claro. Porque, eu vou esperar... Pera, calma. Não, peraí, essa frase foi ótima. Fala de novo. Decisões transformam o futuro e muda história. Esse é o capítulo do meu livro. Decisões transformam o futuro e muda história. Porque como é que eu quero mudar o meu futuro, mas eu quero que a minha mãe tome decisões por mim? Eu tô falando bem superficial. Ou eu vou esperar o meu esposo tomar decisão por mim. Não é sobre deixar de respeitar os seus pais, o seu esposo, não é isso. Mas as decisões precisam ser tomadas por você, porque você sabe o que vai te fazer bem e o que não vai. E decisões, num contexto geral, você decide a partir do momento que você abre os olhos se você vai levantar ou não.
se você vai ficar deitado, se você vai... Só que Deus te deu as mesmas 24 horas que ele dá para o maior milionário do mundo. Você vai aproveitar ou você vai desperdiçar? E isso me motiva todos os dias quando eu acordo de manhã. Porque eu penso, se eu abrir os olhos, uau, tenho a oportunidade de recomeçar e fazer tudo que eu não tinha feito ou continuar fazendo aquilo que está dando certo. Por que eu não vou ser grata? Vida, né? Quantas pessoas dormem e não acordam? E quantas pessoas estão num leito de hospital querendo ter a oportunidade que a gente tem? Sabe o que eu faço às vezes? Porque assim, né? Às vezes acaba que na loucura do tempo que tá muito corrido, realmente, parece que os tempos, eles estão... Aquela fase da Bíblia lá, eu acho que já tá chegando. Tipo, porque realmente o tempo, eles estão muito mais curtos. E às vezes a gente acaba se perdendo nesse processo, até em questão da gratidão. Então, um monte de gente que eu vejo não é grato, mas não é porque não é grato. É porque às vezes você trabalha um monte pra conquistar um padrão. Na hora que você conquista aquele padrão, aí depois que você fica um tempo vivendo aquele padrão, tu esquece. E você não faz isso conscientemente. Tu acaba que cai naquela rotina e tu esquece como que era quando você não tinha aquele padrão. E você acaba se perdendo. E aí, por conta disso, eu faço várias coisas pra, tipo, me trazer no mundo real, sabia? Tipo assim, cara, eu vou no mercado a pé. E aí eu chego lá no mercado, compro as coisas, quando eu volto carregando a sacola, eu falo, que merda, pra que eu tomei essa decisão se eu já tenho um carro, já trabalhei, aí eu fico, tipo, nessa constância, assim, no meu cérebro. Mas por que eu vejo? Porque é importante você vivenciar aquilo de novo, porque você começa a dar valor às pequenas coisas, sabe? Tipo, eu vou pra academia a pé, e aí quando eu volto, é o momento que eu volto andando, eu presto atenção nos passarinhos, agora eu tô me dando esse luxo, assim, porque antes o meu tempo era muito corrido, então, cara, aí eu fico prestando atenção nas árvores, e daí eu vejo lá uma fruta, eu vou lá e pego um fruto que tem lá, eu geralmente pego emprestado dos vizinhos, que tá ali emprestado. Ei, deixa eu te falar uma coisa com relação a isso. Eu trabalho dentro dos processos terapêuticos. Esse processo que você está falando é uma metodologia que eu uso. Por quê? Vamos abrir um parênteses bem rapidinho, assim, só para quem está em casa, trazer esse processo de gratidão. Mas pensa lá, nós temos 25 anos de casado, né? Você que está com 18, eu estou com 25. Todos os dias você tem que trazer à sua memória algo bom do teu relacionamento. Porque com 25 anos, você começa a olhar somente para o que você está vivendo e você esquece de ser grata pelo que você passou. Ou seja, eu já tenho um carro, eu já tenho uma casa, eu já tenho, né, um valor bom que me sustenta, que eu tenho um alimento bom, que eu tenho uma mesa. Mas você sempre teve? Não. E aí, eu faço nos relacionamentos, quando eu vou atender a mulher, porque é a mulher que procura, porque ela acredita que ela não está bem, e quando ela chega no decorrer do caminho, você descobre que é o relacionamento conjugal dela que fez com que ela chegasse até o processo terapêutico, eu faço ela lembrar como que ela se apaixonou por esse ser humano. Porque a paixão é o que nos permanece sendo grato. Quando eu olho para o céu e lembro que o céu é lindo, é azul, é maravilhoso, quando eu vejo o céu nublado, eu não vou reclamar por ele estar nublado, porque vai me trazer à memória os dias bons, os dias que tem sol, os dias que ele está azul, né? Eu vou olhar os passarinhos e vou agradecer porque eu consigo ouvir os passarinhos e consigo vê-los. Então, nos relacionamentos, eu faço as minhas clientes voltarem lá no início e reconectar a casa delas, o momento, aquilo para poder ser grato. E a mesma coisa no nossa vida diária. Ser grato pelo seu carro, ser grato porque você tem condições de ir ao mercado e comprar o que você quer, comer o que você quer, ter o paladar, poder respirar. Então, a gente precisa todos os dias, inclusive é bíblico, né? Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. A esperança, ela vem junto com a gratidão. E aí eu me torno grato pela vida, por aquilo que eu estou vivendo, pelas oportunidades. A gente não sabe. Quem sabe este seja o meu último podcast? Eu não sei. Mas eu estou deixando e você está deixando um legado para que outras pessoas possam ser gratas de alguma forma. Então... Muito bom. É muito bom a gente ter pessoas para conversar e para expandir a mente, escutar outras. É muito bom. Mas vamos voltar ali, porque a gente... contando um pouquinho aqui Você comentou aqui que você foi diarista. E aí, como é que foi
Que você casou aos 15, não tinha nem terminado o ensino médio. Conta um pouquinho, assim, pra gente. Quando eu casei, eu parei de estudar, né? Eu tava ali na 8ª série, quase concluindo o fundamental. Era maior, hoje é mais encurtado os estudos, né? Era maior e eu parei de estudar e fui trabalhar. Já trabalhava, porque como meus pais eram separados, eu comecei a trabalhar aos 12 anos de babá. Então, eu já estava nesse meio, porque eu ajudava minha mãe, era só eu, minha mãe e minha irmã. Então, eu já sabia limpar, lembra lá da madrinha, né? Então, eu já sabia limpar uma casa bem limpada, já sabia fazer esse processo. E quando eu casei, e aí é uma coisa bem engraçada, eu sempre gostei de ganhar bem. E daí, eu fazia assim, ó, a conta minha era a seguinte: se eu trabalhar numa empresa, ganhar na época, acho que era 300 e pouquinho o salário mínimo. Ganhar 300 e pouco no salário mínimo para trabalhar a semana toda, às vezes até sábado e domingo, como eu já havia trabalhado, eu já tinha sentido essa situação. Se eu trabalhar de diarista a semana inteira, eu faço 3 vezes o salário que eu faria no mês. E eu não me incomodava de ter que lavar, passar. Não, aquilo pra mim não era nomenclatura que ia me fazer. O que importava pra mim é eu poder ter. Eu sempre fui muito de fruta, de ter eu sempre falo pro meu esposo: meus armários estando cheios das coisas que eu gosto de comer, tá ótimo, né? Então eu sempre gostei disso. E eu trabalhava porque eu queria comprar as minhas coisas, eu queria ser independente financeiramente. Então, esse processo de trabalhar de diarista me ajudava a fazer com que os meus filhos tivessem uma boa roupa, tivessem uma boa alimentação. Esses processos me faziam ser diarista, porque eu ganhava bem mais. Então, o que uma pessoa normal trabalhava 30 dias para ganhar um salário mínimo, eu ganhava 3 vezes o que ela ganhava em 30 dias, às vezes em 15 dias, porque eu pegava de segunda a sábado para trabalhar de diária. Então, você trabalha por dia. E quando as diaristas viam, as donas das casas viam que eu fazia muito bem feito, elas fechavam mais dias. Então, geralmente, eu ficava em 2, 3 casas quase que a semana toda. E isso era muito bom para mim, porque aí eu tinha um dinheiro melhor, né? Então, a diária me fazia ter uma vida muito boa. Não reclamo de jeito nenhum. Sim, mas assim, né? Tem gente que acaba que daí fica nessa também e não fica, consegue... Isso, e eu já não. Eu entendi que eu poderia estudar, e ali eu já estava estudando, né? Fazendo pró-jovem, depois fui fazer o ensino fundamental. E eu falei, bom, já agora que eu tô nessa carreira, eu vou fazer faculdade. E eu fui realizar o sonho de menina. Eu fui e com as diárias eu paguei minha faculdade. Então, o processo de diarista, ele me fez ir para o próximo nível. Que eu já tinha muito bem claro dentro de mim que era o que eu queria. Mas eu não tinha metade do conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Muito bom. Muito bom. Olha aí. Muito bom. E como que você lidou com os medos e as críticas, assim, porque também acaba que, ainda mais naquela época, sendo diarista, você, querendo ou não, você tem um pouco de respeito menor do que em relação às outras pessoas que estão trabalhando ali no mundo corporativo, mesmo que estão ganhando menos, né? Tem. Eu nunca me senti, assim, talvez fragilizada pelo que eu ouvia falar, porque o ambiente em que eu estava, familiar, no contexto geral, tanto do lado do meu esposo quanto do lado da minha família, era um ambiente que fazia a mesma coisa. Então, parecia normal ser diarista, ser doméstica. A ambiência que eu estava, não tinha interferência muito e nem apontamento. O apontamento veio depois, quando eu decidi fazer a faculdade e mudar. E aí vem aquelas falas, né? Tá querendo ser o que nós não temos dinheiro para ser, quer ser mais do que todo mundo. Sim. Mas eu sabia que era um sonho que eu precisaria realizar. Então, na época, eu fiz 2 coisas. É engraçado que eu nunca me conformei com o conformismo. Aquilo, a situação, o ambiente, o meio, para mim não era uma coisa... que eu precisava morrer daquele jeito. Cresci, casei, tive filhos, agora é só esperar os netos para morrer. Não, eu acreditava que nesse meio termo eu precisava fazer algo por mim, pela minha família. E eu entendi assim, até aqui veio, de mim para frente, não pode, tem que mudar.
E aí, nessa trajetória de estudar, eu não dava muito ouvido para o que era falado. Porque aí eu já estava numa outra ambiência de que os professores falavam de concurso público, eles falavam de oportunidades que a gente tinha, que poderia vir a ter a partir do momento que me formasse. E as oportunidades nem vinham depois. Na própria época em que você está estudando, elas aparecem. E eu entendi que eu precisava de novo fazer algo diferente. E eu não queria ser só a pedagoga que ia entrar na escola, que ia atender os pais, porque pedagogia é você trabalhar mais no processo de atender os pais. Sim. E muito menos ir para a escola em sala de aula. Eu, então, ia ser uma pedagoga empresarial. Porque tem a oportunidade, tem um leque. Então, ou eu poderia ser pedagoga empresarial ou pedagoga hospitalar. Porque eu descobri, tirando férias de uma colega minha, dentro do hospital, que eu poderia ser pedagoga hospitalar, fazendo... Eu nunca fui parada, eu sempre fui movimento. Eu falo que eu sou tempestade, é igual um vulcão, assim. E aí, eu fiz com a grade curricular, eu busquei uma faculdade, tanto que eu troquei de faculdade no meio do curso, no meio do meu curso. Eu saí da faculdade, que eu estava para uma faculdade que me desse habilitação dentro do meu currículo para eu atuar dentro de empresas como pedagoga multifuncional, multidisciplinar. E aí, na minha grade, tem pedagogia hospitalar e pedagogia corporativa. Então, quando eu entro dentro de uma empresa, eu tenho habilitação para fazer isso. Eu tenho essa oportunidade de trabalhar todo esse processo. E, então, a parte que você me pergunta com relação a lidar com os medos, eu acredito que por eu ser muito intensa, o medo, ele me impulsiona, ele não me para. Cara, a mesma coisa comigo. Tipo assim, ó, se a pessoa chega pra mim e fala assim, aqui não é lugar de mulher. O que às vezes tem algumas pessoas que pensam assim, putz, e aí começa, vai, se abraça e chora, e tá tudo bem, as pessoas serem assim, tá tudo certo. Eu gostaria de ser um pouco mais assim. Tipo, me ter mais, como é que fala? Autocontrole, não sei. Autocompaixão. Eu acho que é autocompaixão, porque o autocontrole... Não, é autocompaixão, falei errado. Eu não, tipo, eu já falo assim, cara, que lugar... Aqui é meu lugar. Aí, tipo, eu sou, tipo... Agora eu sento na é meu ponta, lugar. né? Eu sento na ponta. E paga a conta ainda. Tipo... Então, eu não sei, porque a palavra medo, ela existe em mim? Existe, eu tenho medo. Só que eu sou muito, nesse ponto, assim, racional em termos, assim... O medo vem... Mas o medo vai ficar. Se eu agir, o medo não vai... Ele vai ficar se eu ficar parada. Então eu vou agir. Muito bom. Tipo isso. É que nem eu dirigir, sabe? Eu tô com medo de dirigir. Tá, eu vou dirigir, depois eu digo se me deu medo. E aí eu vou e depois as coisas começam a acontecer. O que já me parou foi críticas de pessoas que eu dei a chave das minhas emoções para que ela comandasse a minha vida. Não vou falar sobre isso agora. Vamos falar sobre isso depois. Então, ó, se você já entendeu para que a Eliane veio, se liga no próximo bloco. Ela vai contar um pouco mais como que ela trabalha todo esse autoconhecimento e como que ela trabalha também na psicoterapia. E se você que ainda tá na Matrix e quer despertar, tu não pode perder o próximo episódio. É isso.